E se enriquecer não fosse uma questão de sorte, mas sim uma ciência exata? É exatamente essa a ideia que a gente vai desvendar hoje, mergulhando nos conceitos de um livro clássico, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Pois é, já começamos com uma afirmação bem forte, né? O autor Wallace D. Wallace não está falando de talvez ou de sorte. Ele basicamente diz que o enriquecimento segue leis tão precisas quanto as da matemática. Se a pessoa aprende e aplica essas leis, o resultado é praticamente garantido. É uma ideia que, convenhamos, vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente acredita. Tá, mas como é que funciona essa tal ciência? Bom, tudo começa com a maneira como o universo é visto nesse livro. O método todo se baseia em alguns princípios fundamentais sobre a natureza da realidade. O conceito central de tudo é o que ele chama de substância original. Pensa nela como uma espécie de energia criativa, inteligente, sem forma, que é a matéria-prima de tudo que existe. Segundo o livro, essa substância está em todo lugar, preenchendo todos os espaços, e ela está viva, pulsando com um poder de criação infinito. E é aqui que a coisa começa a fazer sentido. Olha só essa lógica. Primeiro, essa substância pensante existe e é ela que cria tudo. Segundo, quando um pensamento é impresso nela, a coisa pensada é criada. E o ponto-chave, o terceiro passo. O ser humano tem a capacidade de imprimir seus pensamentos nessa substância para, literalmente, criar coisas. É a grande ponte entre a nossa mente e o mundo material. Beleza, essa é a filosofia por trás de tudo. Mas e na prática? Como isso se transforma em ação? Vamos ver agora como o livro propõe que essa ciência seja aplicada para gerar resultados reais. O método tem dois pilares. O primeiro, como a gente vê aqui, é talvez o mais desafiador de todos: aprender a pensar de uma certa maneira. O livro defende que a forma como alguém age é só um reflexo direto da forma como essa pessoa pensa. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, começa na mente. E o que significa esse tal de pensar de certa maneira? Significa criar uma imagem mental muito, mas muito clara e específica do que se deseja. Não é um desejo vago de ser rico, é uma visão cheia de detalhes. Depois, é preciso segurar essa visão na mente com uma fé que não se abala, sentindo a posse e a gratidão como se aquilo já fosse uma realidade. Mas atenção, o pensamento sozinho não faz mágica. E o livro deixa isso muito claro para que ninguém vire só um sonhador. O segundo pilar é agir de uma certa maneira, ou seja, conectar aquela visão mental com uma ação pessoal, intencional no mundo real. E que tipo de ação é essa? A ação tem que ser imediata, focada no agora. Não é sobre ficar esperando o cenário perfeito. É sobre fazer absolutamente tudo o que pode ser feito hoje, onde se está com o que se tem. E mais, cada pequena tarefa deve ser feita de forma eficiente, como um sucesso em si mesma. Cada ação bem-sucedida prepara o terreno para a próxima. Certo, a gente já tem o pensamento e a ação. Mas o que liga uma coisa na outra? O que dá energia para esse motor funcionar? É uma mentalidade muito específica que o Otos chama de criadora, o verdadeiro combustível de todo o processo. Essa citação já entrega uma das peças mais importantes desse motor: a gratidão. De acordo com o livro, o sentimento de gratidão mantém a mente em harmonia com a substância original, com essa fonte criadora. É uma atitude que alinha a pessoa com as forças da criação e gera a fé que o processo todo precisa. Aqui está uma distinção fundamental. A mente competitiva funciona com base na ideia de escassez, sabe? Acredita que para alguém ganhar, outra pessoa precisa perder. Já a mente criativa parte do princípio da abundância. Ela não tenta tirar nada de ninguém. Ela busca criar o que deseja a partir daquela fonte infinita, a substância original. E isso leva a gente para um princípio de ação super prático. Em cada troca, em cada negócio, o objetivo deve ser o de entregar mais em valor de uso do que se recebe em valor monetário. Isso não quer dizer vender com prejuízo, tá? Quer dizer garantir que o seu produto ou serviço seja tão útil, tão benéfico, que ele realmente enriqueça a vida da outra pessoa. Isso cria um ciclo de crescimento para todo mundo. Então, no fim das contas, o ponto central é este. Para Wallace Wattles, a riqueza não é um jogo de azar. Não depende de onde a pessoa nasceu ou do talento que ela tem. É a consequência direta de um processo, de um método, a combinação de um pensamento focado e criativo com uma ação presente e eficiente. Para fechar, fica essa provocação. A ideia central do livro é um convite para a gente reavaliar a nossa relação entre o que pensamos e o que conseguimos. E se o primeiro passo para mudar a realidade financeira for, na verdade, mudar o jeito de pensar sobre ela?